Boa noite a todos. Estamos hoje iniciando um novo tema de estudo, né? Espero que esse tema tenha motivado a todos vocês. Nós vamos estar falando sobre emoções, motivações e a Bíblia, né? O que a palavra de Deus nos fala a respeito de todas essas coisas tão importantes e tão presentes na vida da gente. Antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos auxilie nesse momento. Amém? Pai, nós te damos graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui falando a respeito da Tua palavra, falando a respeito de um assunto que nos diz tanto respeito, Senhor. Falando a respeito das nossas emoções, das motivações que permeiam as nossas ações, as nossas intenções. Pai, vem ministrar aos nossos corações. Eu clamo a Ti, Senhor, pelo auxílio do Teu Espírito, que é aquele que sonda a nossa mente, o nosso coração e nos conhece de uma forma tão intensa e tão profunda, Pai. Vem com o Teu Espírito e aguça em nós e capacita-nos a um entendimento a respeito de nós mesmos e a respeito daquilo que Tu queres fazer nas nossas vidas, Senhor. Auxiliando-nos, capacitando-nos, Pai, a sermos mais livres, leves e desembaraçados nas Tuas mãos. Nós Te damos graças por esse momento, clamando a Ti pela Tua presença tão maravilhosa, Pai. Nós Te rendemos todo louvor e toda glória e graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos começar sobre esse assunto. Amém? Nós vivemos um tempo em que verdadeiramente a gente percebe que é como se tivesse materializado a expressão nervos à flor da pele. Você concorda comigo? Que realmente as emoções estão à flor da pele, né? O mundo, ele no decorrer dos anos mudou muito, mas o que será que aconteceu dentro das pessoas, né? Será que antes as pessoas elas eram menos intensas, elas tinham menos emoções, elas sofriam menos? O que aconteceu no decorrer dos anos que promoveu uma mudança tão grande nesse cenário, né? Certamente que as emoções sempre existiram, sempre, desde o início de todas as coisas, as emoções estiveram presentes, mas nunca elas tiveram tanto espaço e tantos nomes para defini-las. E eu acho que é importante a gente também tentar entender o porquê disso no decorrer de todo esse tempo em que a humanidade existe. Nós vemos hoje uma lista enorme de síndromes, de transtornos, de fobias, né, tentando nomear uma série de emoções, uma série de desconfortos, de sentimentos aflitivos que paralisam as nossas vidas muitas vezes e que nos desestabilizam e tornam a nossa vida tão difícil. Mas não foram só os nomes que surgiram. Se a gente olhar lá a tabela, né, médica que fala sobre as doenças, nossa, como cresceram as doenças emocionais. Mas não foram só os nomes que surgiram, novos nomes. Outras mudanças também aconteceram do ponto de vista sociocultural, afetivo. E é muito importante a gente entender esse processo de mudança, porque isso gerou muitas consequências emocionais sobre as nossas vidas. Então, como a Bíblia bem anuncia, o amor tem se esfriado e a Bíblia diz que nos últimos dias ele se esfriaria de quase todo, né? Então, a gente percebe que isso é uma realidade. E, na verdade, o amor se esfriando, isso tem uma consequência muito grave, porque o amor, ele é a base fundamental da nossa vida emocional. E na medida em que a gente percebe ele se esfriando, as consequências são bem dramáticas. Além disso, a gente percebe uma outra mudança muito significativa, que foi uma desestruturação das famílias. E isso é uma realidade nos nossos dias, né? Talvez a gente poderia dizer que 98%, talvez 100% dos casais de crianças pequenas que estão nas creches ou na escola da primeira infância já são casais separados. Então a gente percebe uma desestrutura muito grande familiar.
E a verdade é que a família, ela é a primeira sociedade apresentada à criança. E ali, nessa primeira sociedade, seria o lugar onde ela deveria aprender princípios fundamentais. Princípios como o respeito, princípios como a convivência social, como a honestidade, como a integridade, como o valor da vida, como o valor pessoal, como gratidão, como direitos e deveres. Tudo isso a criança deveria aprender dentro do seu núcleo familiar, para então transportar todo esse conhecimento para a sociedade fora de casa, não é? Mas infelizmente a gente percebe que isso não tem acontecido, que essas casas e essas famílias não têm conseguido, na sua grande maioria, dar esse suporte para as suas crianças. Então, o que temos visto, na verdade, nos nossos dias, é uma busca desenfreada pela satisfação, pelo prazer, pela defesa dos direitos pessoais, ainda que esses direitos pessoais firam direitos coletivos ou direito de outras pessoas. Mas o prazer e a necessidade de realizar os anseios parece que vem sempre em primeiro lugar. Então, as pessoas já não sabem mais dialogar, elas não sabem mais como trocar ideias, elas sabem falar, mas elas não sabem ouvir. E isso tem um impacto muito grande, porque o que a gente vê hoje é que são dois falando e ninguém ouvindo. Isso é terrível, porque é exatamente nesse diálogo que acontece troca, que acontece reflexão, que acontece aprendizagem, e na verdade isso não está acontecendo por esse diálogo em que todos falam e ninguém escuta, né? Então não tem a troca, não tem a reflexão, não tem o aprendizado, não tem ajustes, não tem acordo. Apenas existem defesas e justificativas, mas não existe uma reflexão a respeito daquilo que o outro diz, a respeito daquilo que o outro argumenta, e como é importante ouvir a voz do outro, ou seja, ouvir uma voz fora de mim mesma. Porque enquanto eu não escuto outra voz além da minha própria, tudo que eu construo dentro do meu pensamento, dentro do meu entendimento, não é nunca confrontado, porque eu não escuto nenhum confronto a respeito disso. E é fundamental que isso aconteça, para que a gente possa fazer uma análise e busque um equilíbrio das coisas que se passam dentro com as coisas que se passam fora, né? E isso é muito importante. Então, qual é a consequência imediata dessa conversa surda, desse diálogo surdo, né? A consequência disso é a solidão, é o desamparo, é uma enorme dificuldade de se enxergar e muito medo de se mostrar. E isso é exatamente a realidade do que nós temos visto hoje no meio das pessoas, né? Muita solidão, muito medo de se mostrar, muita dificuldade de se enxergar. E é esse sentimento que amplia toda a desconfiança, o sentimento de desproteção, movendo as pessoas a uma atitude de autodefesa permanente, e elas se colocam nessa postura autodefensiva mesmo antes delas serem atacadas. Ou, se elas não atacam antes de supostamente serem atacadas, elas estão absolutamente armadas e prontas para fazer isso na expectativa de que algo venha contra as suas vidas. Isso, obviamente, gera muito estresse. Isso gera muito desgaste emocional, né? Isso gera muito cansaço. E isso gera medo uns para com os outros, né? É importante a gente prestar atenção em tudo isso, porque são coisas que nós vemos acontecendo todos os dias, conosco e com as pessoas que nos cercam. E eu quero que você pense nessas coisas que eu estou dizendo agora. Então, a pergunta é: como dar conta de uma vida tão estressante, onde somos tão exigidos e tão pouco preparados? Como que a gente lida com isso, né? Como enfrentar um mundo tão contraditório, onde o tempo todo se fala de direitos, mas o que se mostra é apenas desrespeito e contradição.
Esse mundo que nos vende duas ideias muito opostas, né? De acordo com a psicologia, esse é um mundo que traz a esquizofrenia, porque a oferta, fugiu a palavra, enfim, não importa. É a divulgação de ideias contraditórias e que são colocadas para a gente, trazendo muita confusão no nosso íntimo. Os deveres, eles são exigidos dos outros, mas nunca são exigidos de nós mesmos. Como é fácil, né? Cobrar das pessoas. E isso é tão reforçado na palavra de Deus, quando Jesus diz assim: por que você enxerga o cisco no olho do seu irmão e você não consegue enxergar a trave que está no seu próprio olho? Tira a primeira trave do seu olho para que então você possa ajudar o seu irmão a remover o cisco do olho dele. E de fato é assim que as coisas acontecem, né? Então, como enfrentar um mundo que prega liberdade, mas nos aprisiona em seus conceitos e padrões de massa? A gente vê que não tem espaço para individualidade. A gente é meio que empurrado, a gente é movido a modismos, né? A expressões verbais ou expressões, palavras que são utilizadas em determinadas épocas, e quando você olha, tem um padrão tão rigoroso, né, de palavras, de roupas, de comportamento, de argumentos. Parece que nós nos transformamos em réplicas, em robôs que reproduzem as mesmas coisas. E essa liberdade que tanto é pregada, na verdade, acaba sendo muito hipócrita e muito inexistente, porque o que a gente vê é uma padronização muito forte da humanidade, né? Então, as nossas aflições, elas começaram em que momento? Quando tudo isso começou? Quando que toda essa confusão emocional teve início, né? Eu não tenho dúvidas de que o desenrolar dos anos, né, da vida da humanidade foi tornando tudo muito mais problemático, mas o ponto original dessa confusão a gente identifica na seguinte situação: no dia em que a vontade falou mais alto do que o dever. E é importante a gente pensar sobre isso, onde o anseio do homem tornou-se mais importante do que a instrução de Deus. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, um texto muito conhecido, a partir do verso 2. A palavra do Senhor nos diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. A mulher estava conversando com a serpente. A serpente originalmente tinha feito a seguinte pergunta: não é certo que vocês podem comer de todas as árvores do jardim? E aí respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste?
Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quantos sentimentos ruins nasceram exatamente nesse dia, nesse momento em que essa cena se desenrolou. No jardim, a gente pode imaginar que poderia haver ali muitas emoções boas, muita alegria, muita felicidade, contentamento, plenitude, muita paz, muito sentimento de realização, de prazer, de companheirismo, de amor, de amizade, de segurança. Todos esses sentimentos estavam presentes ali no jardim, entre o homem, a mulher e Deus e o seu espírito. Mas mal o homem foi criado e ele já deu lugar à primazia dos seus desejos, que o levou a vários lugares problemáticos. Ao constrangimento da exposição. Imediatamente ele se deu conta da sua nudez e isso o constrangeu, e isso o deixou intimidado, isso o deixou inseguro, a necessidade de se esconder, a necessidade de se cobrir e de não se expor. Será que nós nos identificamos com esse sentimento? Outra coisa que apareceu de imediato, o medo. O homem se escondeu de Deus, ele teve medo. Até então ele não conhecia esse sentimento. E então também vem a transferência de responsabilidade. Primeiro, o homem transfere a responsabilidade a Deus, a mulher que tu me deste. Depois a mulher transfere a responsabilidade à serpente, foi a serpente que me fez comer. E a serpente se calou, porque ela não tinha o que dizer para Deus, mas cada um foi empurrando essa responsabilidade para frente, né? Outro sentimento, a falta de arrependimento. Você não percebe nas palavras do homem ou da mulher nenhum reflexo de arrependimento, nenhuma manifestação de arrependimento. Mas eles demonstram sim um sentimento de culpa, o que na verdade é algo muito diferente e que não serve para mais nada senão para nos autoflagelar, o sentimento de culpa. E a gente percebe também um diálogo surdo, que é exatamente eles falando e eles não escutando, e eles simplesmente se defendendo e eles simplesmente argumentando, né? Então, desde então, passou a haver no coração do homem um forte sentimento de rejeição que o afetou fortemente na sua autoestima. É óbvio, ele soube que ele errou, ele foi colocado para fora do jardim, ele perdeu o acesso àquele jardim perfeitamente estruturado para ele e para sua felicidade. Ele perdeu a comunhão diária com Deus. Então isso afetou imediatamente a sua autoestima. E esse sentimento de uma autoestima afetada tem raiz no vazio deixado pelo distanciamento de Deus e por causa do sentimento de culpa, que atormenta o homem, mas não muda as suas ações. Então isso de fato trouxe consequências graves para a vida do homem e da mulher. O homem passa a ter então a necessidade de aprovação e de destaque para se sentir mais amado, para sentir que ele tinha valor ou que ele tinha mais valor, para que ele pudesse compensar esse sentimento de uma autoestima prejudicada. E esta é a raiz de muitas distorções afetivas. A gente pode perceber que muitos dos nossos problemas afetivos, eles caem na questão de uma autoestima ameaçada, de uma autoestima prejudicada, e isso tem consequências que atiram em todas as direções. Então, cegos para o que nos cerca, nós focamos na emoção interior, porém, sem conseguir discerni-la, sem conseguir decifrá-la. A gente se volta para dentro, a gente se esbarra em muitos sentimentos, mas a gente não consegue discernir esses sentimentos. É como algo aos quais nós não temos acesso. Então, essa passagem, essa situação, ela é muito percebida na história de Caim e de Abel.
Então, o que a gente vê na história de Caim e Abel? A gente vê que o sentimento por si mesmo, ele não se basta, ele não se sustenta. Ele não pode ser o centro da nossa vida. A nossa emoção não pode estar no lugar central, com todos os olhares voltados para ela. Por quê? Porque ela não pode ser colocada acima da responsabilidade, acima dos direitos e dos deveres de cada parte. Só que hoje nós vivemos à base de emoção. Nós somos impelidos pelo que nós sentimos. E isso passou a reger as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas reações. Quando, na verdade, nós não podemos deixar de sermos responsáveis pelo aquilo que nós sentimos. Então, olha o que Deus diz para Caim, lá em Gênesis 4, verso 5 até o 7. Ele diz assim: irou-se, pois, sobremaneira Caim. Irou-se porque ele percebeu que Deus havia se agradado da oferta de Abel, mas não tinha se agradado da oferta que ele trouxe ao Senhor. E descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Olha o que Deus faz aqui. Deus confronta Caim, para que ele tenha chance de repensar ou de fazer uma autoanálise daquilo que ele estava sentindo. Sabe aquela análise que o salmista faz tão bem quando ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E naquele momento, ele mesmo responde, e ele disse: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e meu rei. Então, é importante esse confronto com a nossa emoção. Buscar entender o que está acontecendo e o que de fato está gerando todo aquele mal-estar dentro da gente. E aí o texto continua: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, essa emoção que você está sentindo e que está promovendo uma ação, um desejo, um direcionamento para as suas atitudes, isso vai se levantar contra você. Para pensar antes de se deixar mover pelas suas emoções, porque cabe a você dominar essas emoções, ou seja, ser responsável por elas. Para falarmos sobre emoções e motivações, nós temos que nos apropriar do que nós sentimos. Precisamos ser responsáveis pelo que nós sentimos. Como ser responsável por algo que nós desconhecemos? Que na verdade se camufla dentro da gente e nós não conseguimos decifrar muitas vezes. Como que nós podemos nos fazer responsáveis por algo que a gente não sabe exatamente o que é? Quanto mais o homem se coloca na centralidade do universo, e isso é o que nós temos visto hoje, desde que o humanismo começou a se movimentar na nossa sociedade, a gente vê isso. O homem vindo para o centro do universo. O homem passa a ser o centro de todas as coisas. Então, quanto mais o homem se coloca na centralidade do universo, mais distante fica da capacidade de alcançar essa compreensão, de alcançar essa sensibilidade para decifrar o que se passa no seu íntimo. Quanto mais ele se interioriza, menos ele consegue enxergar ao redor. E por isso as suas emoções gritam mais alto, como se estivessem reverberando dentro de uma caverna. E isso faz muito sentido, porque quanto mais a gente se interioriza, quanto mais a gente se fecha dentro de nós mesmos, dentro do nosso mundo afetivo, menos a gente é confrontado e mais aquilo grita dentro da gente e parece tudo tão intenso, como um eco que repete e repete e repete e repete aquilo que a gente está sentindo. Parece que vai amplificando, né? Que vai tornando tudo muito mais doído, muito mais sofrível, né? Por isso, com o passar das eras, nós vemos a humanidade só piorando, se afundando em si mesma e se distanciando cada vez mais uns dos outros
e da clareza do homem interior. Quanto mais a gente se distancia das pessoas, menos capaz nós somos de decifrar o que se passa dentro de nós. Há um provérbio lá em Provérbios 25 que eu acho fantástico. Ele diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. É preciso que haja em nós uma inteligência para descobrir esses propósitos. Por que os propósitos do homem são como águas profundas? Porque águas profundas são águas escuras. A luz não consegue penetrar no profundo das águas. Ela entra até a uma determinada profundidade, mas quanto mais você mergulha, menos essa luz chega. E quando você chega nas águas profundas, você não tem luz alguma lá. Então fica muito mais difícil de nós enxergarmos os propósitos do nosso próprio coração, de enxergarmos as nossas emoções e as nossas motivações. Por isso a gente precisa dessa inteligência. E essa inteligência é exatamente aquilo que vai nos capacitar a desenvolver um entendimento das emoções e das motivações do nosso coração. Isso é o que nós chamamos de inteligência emocional. E a gente precisa desenvolver essa inteligência emocional para a gente tentar entender e decifrar o que se passa dentro da gente. Mas ao invés disso, o que nós vemos é um grande embrutecimento do coração do homem. E, na verdade, nunca se falou tanto sobre emoções e, ao mesmo tempo, nunca se teve tão pouco domínio sobre elas. É uma contradição. Porque exatamente no momento em que nós vemos inúmeros nomes, também não vemos uma clareza do que se passa dentro da gente. E o que a gente percebe na prática profissional é um anseio das pessoas de estabelecer seus diagnósticos, para que de alguma maneira aquilo possa dar uma certa arrefecida na angústia do seu coração. Não, eu sofro disso. Então é como se identificar que o meu sofrimento é causado por essa enfermidade, isso de alguma forma me alivia a responsabilidade. Só que com responsabilidade ou sem responsabilidade, a emoção nos promove sofrimento da mesma forma. Então, será que o fundamental é que a gente decifre um diagnóstico? Ou melhor seria que nós compreendêssemos o que se passa dentro de cada um de nós? Lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Lembra daquela base da família que é tão importante na vida do indivíduo? Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, aonde estão os afetos? Implacáveis, duros, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. No meio de traidores, o que isso gera? Insegurança, falta de confiança. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, preste atenção nessa parte, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Ele vem, o mundo vem, e essas pessoas do mundo dos nossos dias vêm com uma roupagem de piedade, mas na verdade elas negam a pessoa de Deus e o seu poder. E as coisas não podem caminhar bem dessa forma. Em tempos antigos, a gente percebe que haviam preceitos e valores que eram respeitados e que ajudavam o homem a caminhar debaixo de temor a Deus, mesmo entre os pagãos, os idólatras, até os ignorantes a respeito das coisas de Deus. Vem comigo em Gênesis 26, a partir do verso 10. A palavra do Senhor nos diz assim: disse Abimeleque, que é isso que fizeste? Abimeleque estava falando com Isaac. Que é isso que fizeste?
facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Não sei se você se lembra dessa passagem, mas o que aconteceu? Isaac repetindo a mesma atitude que o seu pai Abraão havia tido com Sara em um outro momento da vida. Chegando ali na terra dos filisteus, o rei era Abimeleque. Filisteus não era povo de Deus, não eram pessoas que conhecessem ao Senhor. E ainda assim, ele falou para Rebeca: se perguntarem, diz que você é minha irmã. O que não deixava de ser uma meia-verdade, porque ela era, na verdade, prima, né? Ela era filha do irmão da mãe dele. Por que isso? Porque Rebeca era uma mulher muito bonita, e aí ele pensou, eles vão me matar para ficar com você. Então você diz que você é minha irmã, que aí eles vão me aceitar por amor a você. Só que ele não considerou o risco que ela corria com essa atitude dele. E aí o que aconteceu? Abimeleque pegou Rebeca, que era uma mulher linda, levou para casa, para o palácio dele, pronto para tomá-la como sua mulher. E aí ele percebeu Isaac acariciando Rebeca, e ali num momento ali no jardim do palácio, e ele disse assim: que coisa estranha é essa? Isso não é atitude de irmão com irmã. E ele logo entendeu que eles não eram irmãos, que eles eram na verdade casados, e ele diz: o que é isso que você fez? Você está maluco? Qualquer um poderia ter abusado da tua mulher e você atrairia sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. O que estava sendo preservado ali? O respeito ao matrimônio, o respeito à aliança que havia entre aquele homem e aquela mulher. Isso nós estamos falando no meio de um povo que não cria e não conhecia o Senhor. No atual mundo em que a gente vive, quantos ainda se privam de algo porque pertence a outra pessoa? Não são muitos que fazem isso. Porque as pessoas se sentem sempre nos seus direitos, no direito de realizar a sua vontade, de satisfazer as suas necessidades, os seus anseios e os seus desejos e as suas ambições. Então o homem se colocou em primeiro lugar. Ele se colocou no centro de todo o universo. Então o universo agora tem muitos centros, cada pessoa é o centro desse universo. Por isso tem sido tão difícil aceitar e compreender princípios bíblicos que nos falam sobre paciência, sobre tempo de espera, sobre domínio próprio, sobre paz interior, sobre submissão, sobre obediência. Essas palavras começaram a soar mal. Começaram a soar com aspecto de alguém que é meio burro, meio trouxa, meio sem noção dos seus direitos. As pessoas estão absolutamente impacientes, geração fast food, tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser agora, tudo na verdade é para ontem. Não existe mais o que Deus sempre preserva e ensina, que nós precisamos ser longânimos, pacientes, precisamos confiar nele, precisamos ter domínio próprio, precisamos ter submissão. Quando se fala de submissão, então parece que você está xingando o pior dos palavrões. Porque palavrão hoje é muito bem aceito, mas submissão é uma palavra insuportável de se ouvir. Obediência, né? Uma coisa assim tão assustadora de se falar. Parece quase uma palavra proibida. Então, nesse novo conceito dado, a graça de Deus que nós temos visto nos nossos dias, que se chama, né, de a supergraça. Nesse novo conceito dado à graça de Deus, a graça de Deus passou a ser tão plena que já não exige nada do homem se não recebê-la. Então a ideia da supergraça não exige responsabilidade, não exige deveres, não exige nada. Ela é a expressão da bondade e da misericórdia de Deus sem nada pedir em resposta. Eu só recebo porque Deus me amou,
Porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto. E nisso eu posso caminhar com a minha vida do jeito que eu quiser. Apenas receba a graça, e isso é o bastante, para garantir a sua salvação, para garantir a bênção de Deus sobre a sua vida. Apenas creia no sacrifício do Senhor Jesus na cruz e receba essa graça. Só que a Bíblia nos mostra que isso não é verdade. Que não é assim que Deus trabalha, que não é dessa maneira que a graça do Senhor Jesus foi derramada sobre as nossas vidas. Jesus fez de fato tudo para nos resgatar, o preço já foi pago, a obra foi consumada, mas existe uma resposta que Deus espera de nós. Existe uma resposta calcada na obediência a Ele e à sua palavra, no compromisso e na responsabilidade que nos cabe diante desse preço tão alto que foi pago, desse sacrifício tão tremendo que foi feito por amor a nós. Então, quando não assumimos a responsabilidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções e motivações, o que a gente faz? Projeções. A gente transfere responsabilidades. A gente faz o que Adão fez com Deus e que Eva fez a respeito de Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu, Senhor, a culpa é sua. Não, Senhor, foi a serpente que me enganou. E a gente vai transferindo as responsabilidades e nós nunca somos responsáveis por nada do que se passa na nossa vida e nem por nada do que sentimos. A pergunta é, aonde isso vai nos levar? Então, o que eu quero propor aqui, a partir desse estágio que nós estamos dando hoje, é uma reflexão que possa nos ajudar a compreender melhor os nossos sentimentos, as nossas motivações, reconhecendo direitos e deveres, necessidades e responsabilidades. Então, vamos embarcar nessas águas? Vamos entrar nessas águas profundas? Vamos tentar decifrar o que está lá dentro? Vamos buscar que Deus possa nos capacitar com essa inteligência emocional e que nós possamos, de fato, estar mergulhando nesse mar das nossas emoções e conseguindo decifrar o que se passa dentro da gente? É tão interessante a gente ver como a Bíblia fala sobre várias emoções. Deus não ignora as nossas emoções. E não é para que nós também venhamos a ignorá-las. Mas o que Ele quer e o que a sua palavra propõe é que a gente saiba lidar com elas. É que a gente saiba identificá-las e trabalhar as nossas emoções associada à influência do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa dar conta de canalizar essas emoções de uma forma boa, de uma forma produtiva e não de uma forma destrutiva, como nós temos vivido hoje. Porque hoje, infelizmente, essa realidade de emoções à flor da pele não se encontra apenas do lado de fora, onde as pessoas que não conhecem ao Senhor estão distantes do amor de Deus, estão distantes da graça do Senhor e por isso são atormentadas pelas suas próprias emoções. Nós vemos as nossas próprias dificuldades emocionais. Nós nos deparamos, nós cristãos, que conhecemos ao nosso Deus, que amamos ao nosso Senhor, nós mesmos identificamos as nossas dificuldades emocionais. Então, não é para que a gente se esconda dela, e nem que a gente as esconda, como se elas não existissem. Mas, na verdade, a gente precisa identificá-las e saber lidar com elas, de uma forma em que a gente não se torne prisioneiro das nossas emoções, mas ao mesmo tempo também não venhamos a negá-la para que a gente não veja e elas estão ali operando, nos enredando e cada vez mais nos aprisionando. Eu te desafio a embarcar nessas águas comigo. Então, nos próximos estudos, o que a gente vai estar falando aqui? Vamos estar falando sobre vários assuntos absolutamente verdadeiros, atuais e que estão dentro de nós. Vamos falar sobre ansiedade. Vamos falar sobre medo, vamos falar sobre ira, vamos falar sobre sofrimento, sobre sentimento de culpa, sobre relacionamentos, vamos falar sobre perdão, sobre inveja, sobre insegurança,
sobre autoestima e tantas outras coisas que, de muitas maneiras, vêm como um ladrão e nos roubam a nossa felicidade, nos roubam a nossa liberdade, nos roubam a alegria, a paz, até mesmo a capacidade de produzir. Muitas pessoas hoje estão sofrendo, e sofrendo de verdade, a ponto de não conseguirem muitas vezes sair das suas próprias casas, ou não conseguirem ficar dentro das suas próprias casas, não conseguirem dormir bem, não conseguirem trabalhar, não conseguirem se relacionar, não conseguirem sentir segurança e paz dentro de si mesmas, não conseguirem muitas vezes se sentirem valorizadas e amadas. O quanto que isso tem nos prejudicado. E eu quero de novo dizer, não apenas aqueles que estão no mundo e que não conhecem ao Senhor, mas nós cristãos também temos sido atacados por todas essas coisas. Porque por todo esse contexto, do momento em que nós vivemos, do mundo em que vivemos, tudo isso reflete sobre as nossas vidas também. Só que, curiosamente, a palavra do Senhor nos diz que lá em João 17, o Senhor Jesus, ele fez uma oração ao Pai. E ele disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Livra-os do mal. E eu entendo que aprendermos a lidar com as nossas emoções e a não nos deixarmos dominar por elas e nos aprisionarmos por ela é nos livrar do mal também. Porque isso tem trazido muitas consequências ruins para as nossas vidas. E a pergunta que eu quero te fazer é: vamos juntos nesse propósito? Você topa embarcar comigo nessas águas profundas? Mergulharmos dentro de nós e tentarmos entender tudo o que se passa? Buscarmos decifrar os segredos do nosso coração e aprendermos a lidar melhor com aqueles segredos que nós já descobrimos, que já não são mais segredos, nós já deciframos eles. Como é importante isso? Porque as duas coisas acontecem. Ou eu não consigo decifrá-los, ou eu consigo decifrá-los, mas não sei o que fazer com eles. Então é importante que a gente tenha essas duas medidas, né? Decifrá-los e ao mesmo tempo saber o que fazer com eles, né? Então que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada. Amém? Porque Ele é aquele que nos sonda, Ele é aquele que nos conhece, que nos prescruta no mais íntimo do nosso ser. E a palavra de Deus diz assim: quem é aquele que sonda Deus e o conhece, senão o seu próprio espírito? Ou quem é aquele que sonda o próprio homem, senão o seu próprio espírito? Só que, na medida em que nós caminhamos com o Espírito Santo de Deus, o nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus é uma dupla perfeita para nos fazer compreender o que se passa no nosso íntimo. E como é necessário isso? Como é necessário nós quebrarmos algumas influências de alguns fantasmas que nos atormentam e a gente não sabe aonde eles se escondem, nem que nome a gente dá para eles. Vamos dar nome para tudo isso. Amém? Vamos dar nome, mas não para nos envolvermos em diagnósticos e absorvermos a realidade de uma enfermidade, de uma deficiência, mas para sabermos lidar com elas e nos desvencilharmos de todas essas debilidades. Em nome de Jesus, nós temos um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, de tudo quanto nós pensamos. Ouse pensar, ouse pedir que Deus possa desembaraçar a tua vida de todas essas emoções que possam hoje estar te atormentando. Amém? Em nome de Jesus. Eu não posso entrar nessa sozinha, eu preciso que você entre comigo. Vamos entrar juntos, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Hoje é apenas uma introdução de todo esse assunto tão importante e eu quero que nós possamos estar buscando da parte de Deus o seu auxílio. E eu quero te convidar nesse momento que você não apenas feche os olhos para ouvir uma oração minha, mas que você feche os seus olhos e você se coloque agora na presença do Senhor. Coloque a sua vida agora diante de Deus. Abra o seu coração. Não se prenda para quem está do seu lado. Larga o que você está fazendo.
né? Quando nós estamos assistindo lives na nossa casa, muitas vezes a gente acha que porque a gente está na nossa privacidade, a gente pode estar fazendo outras coisas simultaneamente, mas eu quero te pedir, largue tudo o que você está fazendo agora, para que nós possamos entrar na presença do Senhor, para que você possa se colocar diante dEle. Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor. Nos colocamos na Tua presença. A presença daquele que tudo vê. Nada é oculto aos Teus olhos, Senhor. Muitas coisas, Senhor Jesus, nós não conhecemos, nós não vemos, não presenciamos. Nós nem sabemos. Mas o Senhor é aquele que sonda e conhece todas as coisas. E por conta disso, o Senhor conhece o nosso íntimo. Por isso é tão bom, Pai, poder falar contigo. Porque nós não precisamos explicar muita coisa. Basta que nós estejamos diante de Ti, porque o Senhor conhece as palavras que vão sair ainda da nossa boca. E não apenas as que sairão, mas as que nem sairão, porque nem sabemos dar palavras àquilo que estamos sentindo muitas vezes. Então, Pai querido, sonda-nos nesse momento. Vem com esses olhos como chamas de fogo, que a Tua palavra descreve lá na carta de Apocalipse, Pai. Vem com esses Teus olhos que penetram e vê, Senhor, o que se passa no nosso íntimo, que tem de muitas maneiras não apenas trazido sofrimento à nossa alma, mas nos impedido de alcançar até mesmo os Teus propósitos para a nossa vida. Tem nos impedido, Senhor, de sermos quem Tu queres que sejamos, de exercermos os dons ministeriais, o serviço, o ministério para o qual o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos, como aquele homem da parábola dos talentos. O argumento que ele trouxe para Ti, Senhor, foi o seu medo. E ele disse, eu fiquei com medo, sabendo que Tu eras Deus, que Tu eras Senhor exigente, severo, que queria colher da onde não plantou. Eu fiquei com medo de perder esse talento que o Senhor confiou à minha mão e eu guardei. Toma aqui o que é teu. O medo o impediu de fazer aquilo que ele devia ter feito, Pai. O medo roubou dele o desenvolvimento da responsabilidade que o Senhor confiou em suas mãos. E assim somos nós muitas vezes. Quantas vezes, Deus, o medo nos faz desistir? E eu digo por mim mesma. Quantas vezes eu me senti amedrontada, querendo desistir das responsabilidades que o Senhor confiou à minha vida. Quantas vezes, Senhor, eu quis recuar. É tão mais fácil. Mas quando nos privamos dessas coisas que o Senhor anseia fazer em nós e através de nós, nós nos privamos da verdadeira felicidade, do verdadeiro contentamento, da verdadeira plenitude, do verdadeiro significado da nossa vida, da nossa essência, da nossa razão de existir. Por isso, Pai, eu quero te pedir, ajuda-nos. Ajuda-nos nessa jornada, Senhor, de mergulharmos nessas águas profundas e discernirmos, conhecermos, decifrarmos esse mundo emocional que permeia todo o nosso ser, as nossas ações, as nossas escolhas, decisões, reações, que nos faz mais ou menos ousados, que nos faz mais ou menos tímidos, que nos leva à frente, que nos faz estagnar ou até retroceder, Senhor. Pai, nós queremos ir à frente. Nós queremos chegar ao centro do pleno propósito de Cristo para as nossas vidas. E nós pedimos, Senhor, como a Tua palavra diz, desembaraçando-vos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente vos assedia, corramos a carreira que nos está proposta.
esse peso, esse embaraço, muitas vezes, Senhor, são as nossas emoções que nos enredam e dificultam a nossa caminhada e impedem a nossa corrida e nos roubam alcançar o propósito que o Senhor confiou a nós. Por isso nós pedimos, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, pelo poder e o mover do Teu Espírito Santo, operando no mais íntimo do nosso ser, no nosso espírito. Nós pedimos, ajuda-nos a alcançarmos essa inteligência emocional que nos faça, Senhor, e nos permita brilhar a Tua luz nas nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, e cremos que recebemos, porque a Tua palavra diz que se te pedimos alguma coisa segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve. Se o Senhor nos ouve, é certo que nos respondeu. Eu creio que essa é a Tua vontade, porque o Senhor quer que nós alcancemos plenamente o Teu propósito para as nossas vidas e por meio da Tua igreja. Então ajuda-nos, Pai. Nós nos colocamos aqui, e eu em particular, coloco cada um dos meus irmãos diante de Ti, te pedindo que nada os roube e nada os prive de entrar nessa jornada e de alcançar êxito. Certamente somos diferentes e as necessidades são diferentes, mas eu te peço que o Teu Espírito ministre a cada um segundo a sua própria necessidade, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te damos graças, nós te bendizemos e aguardamos de Ti grandes coisas, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e fará ainda mais. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o seu coração se encha com essa motivação. Comprometa-se comigo, porque eu e você vamos estar fazendo isso juntos. Amém? Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela terra. É o que nós te pedimos, Pai querido, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um resto de semana maravilhoso e que até quarta-feira que vem você gaste um tempo meditando e orando por essas coisas. Amém? Em nome de Jesus.